Então, fechou. Maravilha. Bom, hoje eu quero comentar brevemente sobre essa questão de ampliar o nosso senso de identidade. Eu vou falar de algumas possibilidades que existem no mundo contemplativo de conhecer a fundo o eu, o self, o não eu, enfim, tem várias formas de ler essas questões todas. E no fim a gente vai fazer uma prática que a gente vai trabalhar, talvez num lugar novo, mas não é muito novo, mas a técnica por si só é uma técnica diferente, mas que vai nos fazer compreender cada vez mais esse alcance de ampliar o nosso senso de identidade, ampliar o nosso senso de existir, ampliar o nosso senso de o que eu sou, o que é essa consciência que está acesa, que está funcionando, que está conhecendo esse mundo externo, esse mundo interno. Então, quando a gente pensa nessa questão mística, contemplativa, espiritual, e vamos até colocar assim o melhor lado da própria religião, basicamente a gente está falando de seres humanos que, através de uma série de tecnologias da mente, tecnologias do corpo, tecnologias das plantas de poder, enfim, é uma lista extensa de como nós humanos vamos atrás de usar essas tecnologias porque a gente começou a descobrir lá atrás que isso mudava o nosso senso de existir, mudava o nosso senso de identidade pessoal, mudava o nosso senso de como eu leio essa vida, esse mistério todo está em andamento. Então, basicamente, isso o meu estudo parte desse lugar, apesar de eu focar muito no budismo, que trabalha com um aspecto disso tudo que eu estou falando, eu estou sempre tentando ler sobre outras formas de lidar com isso tudo que eu estou comentando. Porque o alcance contemplativo, ele é bastante extenso e ele tem sim as suas diferenças, apesar de ser tudo muito perennial, né? O que é o perennialismo? Essa ideia de que os acessos espirituais, religiosos, místicos, eles não são exclusivos das tradições, eles são basicamente um código possível em todo o corpo humano, toda pessoa tem acesso a isso, seja uma budista ou ela em sua casa, sem nunca ter conhecido o budismo, ela pode entrar naquele campo. Então, essa questão do perennialismo respeita esse aspecto de que cada religião mapeia um pouco dessas possibilidades, mas ao mesmo tempo mostra como todas essas tradições elas se comunicam entre si. É até interessante que o livro que eu peguei aí na sua casa, do Ken Wilber, foi um livro que abriu muito minha cabeça para correr atrás de integrar essas coisas todas, porque eu lembro que até hoje eu tenho essa tendência, mas a gente tende a hipervalorizar um aspecto, um mapa, e às vezes desvalorizar o que os outros mapas têm a oferecer. E o livro me ajudou bastante a trazer essa visão integral. E foi lá no Wilber que eu comecei a aprender que existem formas diversificadas de ampliar o nosso senso de identidade. Então vamos imaginar que inicialmente o praticante espiritual ele parte de um lugar de insatisfação, tem alguma coisa que ele não está contente, ou ele pode estar num estado de sofrimento. Por isso ele vai até atrás de praticar alguma prática espiritual, trabalhar com esses caminhos. Então, quando esse praticante ele parte desse lugar de insatisfação, a gente pode trazer o primeiro senso de identidade, que é o senso contraído no eu. Esse é o senso, vamos colocar assim, tem os seus níveis, moderados, intensos, grosseiros, sutis, mas é justamente o processo dual do egocentrismo.
Quando a gente escuta egocentrismo, às vezes até soa como uma coisa ruim, errada, mas egocentrismo parte de um lugar que estou autocentrado. Eu tenho uma percepção de que eu existo aqui, nesse corpo, em algum lugar, na minha cabeça, e eu estou separado dos outros. Eu estou separado da existência. Eu estou separado do grande plano das coisas que espontaneamente acontece e que, enfim, não temos muito controle, podemos organizar. Mas a gente parte, esse lugar de sofrimento e insatisfação parte desse lugar de contração em si mesmo. A gente vem trabalhando, fizemos aí umas sessões desse lugar de expandir e contrair. Então a gente até pode imaginar como que vai ser esse nosso papo de hoje, que vai partir desse lugar, da contração para uma expansão. Então o senso dessa pessoa é um senso de viver no mundo dos pensamentos, acreditar, vamos dizer assim, muito profundamente nesses cálculos mentais que a gente faz sobre nós mesmos, sobre os outros, esse senso de continuidade que a gente tanto se agarra e que, na verdade, se você faz uma análise mais aprofundada, as nossas memórias não são exatas, a linha do tempo que a gente tem construído na cabeça é uma coisa distorcida, e tudo bem, mas estou apontando que nesse período de ler a realidade através de um processo dual, eu separado de todo o resto, a gente parte de um lugar bem contraído em nós mesmos. Isso pode ser bom, então contração não significa uma coisa negativa, isso pode ser bom. Eu gosto até dessa visão junguiana da individuação, que é você trabalhar para trazer os melhores aspectos do seu ego. Então a contração ela pode ser boa, ela é um processo inclusive evolutivo, mas que saindo desses lugares a gente pode entrar nos processos de apego, falsa noção de controle sobre si e sobre os outros, e daí começa todos os dramas humanos quando se parte desses lugares de muita contração num ego, num eu, num penso logo existo, essa visão cartesiana, dual, e etc, e etc. Então eu estou apontando que isso existe, passamos por esses cenários, eles podem ser positivos em alguns aspectos e negativos em outros. Quando esse praticante se inclina a fazer um trabalho espiritual, ele vai partir de um lugar de praticar, caso a prática seja genuína, ele vai ter uma prática e essa prática vai mudar muita coisa na composição, vamos usar uma linguagem bem minha, mas vai mudar algum aspecto da biotecnologia daquele praticante. Então ele pode ser um yogi que vai ventilar o corpo com exercícios de pranayama, e tudo isso vai alterando a química, vai alterando a forma como a mente dele se apresenta, vai alterando as emoções, vai alterando o espírito, ou vai abrindo portas para acessar esse espírito. E à medida que essa prática vai se desenvolvendo, ele pode começar a dar um passo além desses lugares de contração da dualidade. E é nesse ponto que começa, eu gosto até de um nome de um livro dos anos 50, de um psicólogo chamado William James, um psicólogo americano muito importante nessa integração da espiritualidade com a psicologia, mas ele fala dessas variabilidades das experiências místicas e religiosas. É fato que na nossa vida humana, na nossa história humana, nós temos os místicos, as pessoas espirituais hardcore, que não necessariamente estão num processo de religião, organização e blá blá blá, enfim. São pessoas que experimentaram essa biotecnologia e adentraram novas camadas de si mesmo. Então, da contração, a gente pode começar a expandir e chegar num lugar que a gente chama de não dual. A gente vem comentando, apontando. E a não dualidade significa que você sai desse dois e você volta para o um. Quando a gente fala de não dualidade, a gente tem, por exemplo, os hindus, muito forte em suas práticas yógicas, que trabalham acessando o que eles chamam de self, né? Ou o eu maior, ou Deus, ou uma luz, a fonte.
mas a título de organização nós vamos usar o self com S maiúsculo. Agora vamos trazer uma visão mais técnica. Quando o praticante começa a adentrar esses campos de unidade, então não dual significa um, você começa a ampliar o seu senso de identidade e começa a sentir, perceber que existe uma consciência que está o tempo todo presente, acesa. Essa consciência, ela não está no espaço, ela não está no tempo. E essa consciência a gente pode chamar de Deus. Alguns religiosos vão chamar de Deus. Para nós, a gente vai chamar aqui de self, que é uma camada, é aquela camada que eu até uso nas aulas de yoga, que eu digo assim, agora fecha os olhos e começa a observar os seus pensamentos. Então esse self é esse observador, essa metaconsciência que consegue olhar para a neca em andamento, para o Caio em andamento, mas dá essa desgrudada, é realmente uma testemunha que consegue olhar o ego anterior contraído em movimento. E, novamente, isso tem intensidades leves, moderadas e muito intensas. Quando a gente traz para o budismo as práticas de dhyana, concentração, quando a gente pensa no yogi, com muitas e muitas e muitas horas de concentração, ele vai para esses cenários de absorção, esses cenários de virar uma coisa só, e ele adentra campos bem profundos e que, dependendo da tradição dele, ele pode voltar e a única explicação é eu era o corpo de Deus. Eu era um com Deus. Porque é um campo luminoso, é um campo transpessoal. Então isso é o que a gente chama de não dualidade. Você encontra no Vedanta, que Advaita Vedanta significa não dualidade. Você encontra em algumas tradições contemplativas cristãs, mas o sufismo não é isso também? O sufismo, sim, existe esse processo. Eu não sou um especialista em sufismo, então, mas tem esse lugar de se tornar um com Deus, com Alá. Essa dissolução, essa dissolução no amor de Deus. Tá lá os derviches girando e girando e girando. E inicialmente tem uma ideia: eu estou girando, eu estou fazendo um trabalho religioso. Mas à medida que gira, aprofunda, a biotecnologia é alterada e o senso de identidade começa a se ampliar. Então agora não tem mais um eu girando, só existe o giro, só existe uma coisa acontecendo. Você tem uma ideia, para a gente pirar um pouco o cabeção, mas a ciência moderna fala já desses estados de flow, não sei se já ouviu falar. Existe esses estados de fogo? De flow, F-L-O-W, flow, fluidez. E esses estados, eles estão sendo estudados pelos cientistas, porque a gente encontra na arte, a gente encontra no esporte, a gente encontra em vários momentos seres humanos que estão executando uma ação e nesses momentos a parte frontal do cérebro dele, que é a parte do ego contraído, penso, logo existo, eu, ela é desligada e ele entra num lugar que é muito parecido com a descrição dos místicos. Quando eu me vi, por exemplo, pensa no Michael Jordan da vida jogando basquete. Você vê as cenas do Michael Jordan, o cara é um yogi do basquete, vamos colocar assim, de uma forma bem generalizada. Mas tem lances daquele ser humano que são lances de completa fluidez. Se ele escutasse o ego dele, ele não ia chegar naquele lugar. Então desliga esse modo padrão de pensar e você entra em novas funcionalidades. Só que eu estou trazendo para essa coisa mais moderna da ciência, dos esportes, mas enfim. Basicamente, são absorções. A gente absorve a mente no que está fazendo a ponto de eu e o objeto viramos uma coisa só. Então, para finalizar sobre essa camada que a gente chama de self, Deus não dual, existem
Existem diferentes formas de acessar, localizar alguns pontos. Por exemplo, uma pessoa pode tomar ayahuasca e ela pode voltar descrevendo: eu era tudo. Eu era o pássaro, eu era a árvore, eu era a minha família, eu era os meus ancestrais. Ou melhor, eu sou, né? Eu sou o pássaro, é uma coisa no presente. Eu sou a natureza. Há esse senso de que a consciência está impregnada em absolutamente tudo. Porque essa consciência é essa testemunha luminosa, presente, consciente. Beleza. Só que, quando a gente dá um passo além, a gente chega no campo budista. Uma visão mais integrada disso tudo é que cada um desses estágios, eles são importantes e têm o seu papel. Nenhum é melhor que o outro. Mas a gente pode pensar numa questão de alcance. Até onde o ser humano mapeou e alcançou essas, essas ampliações de si mesmo. No campo budista, a gente trabalha com anatta. Lá no self, no não dual, os hindus chamam de atta. A-T-T-A. Atta é que o meu self é esse self transpessoal, essa consciência eterna. Então, no self, a gente trabalha com eternalismo. É alguma coisa que infinitamente vai ficar consciente existindo. Já no budismo, a gente coloca um prefixo de ana, não eu. Para o budista, até mesmo essa consciência não dual, esse self, essa luminosidade toda, não escapa das leis de samsara, não escapa da impermanência, não escapa do que a gente chama de originação dependente, que é uma aula que eu quero dar também para você, que vai ser muito legal para gerar insight, mas é uma ideia de que para uma coisa existir, precisa de infinitas condições para que essa coisa exista, e essas infinitas condições precisam de infinitas condições, e no fim, você só tem uma coisa acontecendo. E o ponto de partida do não eu é que não existe inicialmente algo separado para se juntar. Então vamos relembrar. A pessoa que trabalha lá no self, no não dual, ela diz: estamos separados e precisamos voltar para o um. O campo de anatta diz: em nenhum momento existiu essa separação, em nenhum momento precisa unir nada. A separação só acontece na própria mente. E são nesses lugares de anatta que a gente começa a trabalhar com essa percepção de que o que você é agora, o que eu sou agora, é exatamente o nosso campo sensorial. Então, os budistas dizem assim: ao invés de você ficar procurando resposta num campo luminoso ou num céu que vai vir quando você morrer, sempre em algum lugar que está de background, está escondido, está longe, o budista diz: você pode olhar exatamente para esse momento agora e perceber que a sua consciência ela é os próprios portões de entrada em funcionamento. A visão, o cheiro, o gosto, o pensamento, o toque e assim por diante. Então, quando a gente fala de despertar numa tradição hindu, significa realizar o self, significa realizar essa testemunha eterna que está por ali. No budismo, despertar significa perceber que até mesmo essa testemunha, ela é causal, ela depende de condições, então ela não existe por si só. E, enfim, muitas e muitas coisas para se dizer. Mas é nesse cenário de anatta que, nesse campo que eu estudo e pratico e dou as aulas, a gente fala dos 4 caminhos técnicos, e no 4º caminho técnico você perde o ponto central. Você começa a realizar, aliás, não é que você perde, você realiza que nunca houve um ponto central te separando de tudo. A única coisa que existe são hábitos mentais que nos levam a acreditar que estamos separados e que existe um self que cola um fenômeno no outro e que conta uma história e assim por diante. Então,
muitos subestágios nesses 3 lugares que eu trouxe, mas eu quis trazer essa visão mais ampla de meio o que a gente está fazendo. Tem mais coisa para se dizer, mas eu digo, para finalizar o meu papo e dar a técnica de hoje, é que essa vida, ela é uma vida muito misteriosa, ela passa rápido, e muitos desses contemplativos, místicos, religiosos, e hoje em dia até mesmo cientistas, comentam como essa análise, esse trabalho espiritual, essa questão de voltar para dentro, como é um grande trabalho de autoconhecimento. Porque é através desses cenários que a gente começa a sair desse processamento automático, esse lugar de ficar apenas ancorado, por exemplo, lá no ego, no self com um S minúsculo, que é o ego normal, contraído. E quando a gente vai ampliando, a gente vai saindo do ego contraído para o self, ali para a visão, para a consciência, e depois para o não eu, é como se a gente aprendesse a se soltar mais nessa história generalizada, que é muito parecida não, é exatamente igual para todos, e os nossos sofrimentos vão sendo aliviados. Então, quando alguém escuta esse meu papo inicialmente, parece papo de religioso, ou nova era, de espiritual. Não, mas eu estou falando de acessos contemplativos que surgem à medida que nos esforçamos a nos contemplar em primeira pessoa. O cientista, ele contempla na terceira pessoa. Ele olha para um objeto, mede. O contemplativo volta para dentro e contempla o que ele é, né, quem sou eu, em primeira pessoa. E é claro que essas tradições do passado, elas não estão falando só abobrinhas espirituais. Tem mapas bem genuínos e que nós, hoje, podemos também acessar e coisas do tipo. Mas, enfim, antes de eu dar a técnica, comentários, dúvidas, críticas? Não, eu ia só dizer para você que, como eu estou assistindo Cosmos, agora eu tenho uma inspiração para sair de mim ir para o espaço e expandir. Maravilhoso, né? Seu comentário é maravilhoso. Traz esse senso total. Eu vou até te mandar a letra. Eu acho que eu consigo mandar hoje porque eu tenho no meu celular. Vou mandar a letra de uma banda folk que eu curto. Vou até te mandar a música que você vai amar, escutar essa banda. Mas fala exatamente sobre isso, assim, tipo, eu passei a minha vida inteira acreditando que de alguma forma eu era especial, mas agora cada vez mais eu me percebo sendo parte de um maquinário misterioso muito maior do que eu e que está em andamento. Enfim, é bem legal a letra, assim, bem poética e, nossa, super me representa. Mas, assim, quanto mais ampliamos o nosso senso de eu, mais a gente para de se auto-iluminar tanto e os nossos problemas, que são reais, porque, afinal de contas, a gente está considerando que o ego é importante, mas a gente para de iluminar tanto e começa a se entregar mais, aceitar mais, enfim, muitas coisas vão acontecendo à medida que vamos nos desenvolvendo nessas questões todas. Sabe Ok. que Oi? quando eu assisti, eu já assisti 3 vezes o primeiro episódio. E só o primeiro, na verdade 2, né? O primeiro e o segundo. Mas o primeiro eu assisti 3 vezes. E aí eu tô achando assim, tudo idiota que nós fazemos nesse mundo, porque nós não somos nada. Na verdade, eu não tinha noção eu tive aula de geografia lá, sei lá, na ensino fundamental, e depois eu acho que uma vez fui num planetário. Eu não tinha mais noção das coisas, assim. E aí, quando eu vi todo esse tamanho de coisa, que são tantas Via Lácteas, que são trilhões de sóis, e que nós estamos um planetinha lá num solzinho na Via Láctea, quer dizer, não são tantas Via Lácteas, são tantas galáxias, o que eu quis dizer. E que nós somos um planetinha lá da Via Láctea, entre tantas outras coisas que tem na Via Láctea, e nós somos um serzinho, tudo bem, nós somos, a princípio, únicos ainda, né, assim, mas aí eu vi que pequenininho que é tudo isso, e ao mesmo tempo que a gente é muito grande também, claro, né, muito grande porque, nossa, a gente modificou todo esse planeta aí já, né?
Mas é bom às Incrível, vezes. é um paradoxo, assim, sabe? Mas é uma coisa, assim, que eu fico pensando, nossa, que somos nós aqui, né? Diante de tudo isso, esse universo não descoberto ainda, que a luz nem chegou até nós ainda, sabe? De alguns universos que existem, de trilhões, sei lá, de universos, sei lá quantos, e tudo tão longe, tão, tipo, inimaginável, né? Assim, tão incrível. Muito. Uma coisa complexa, que nem você falou, paradoxal, misteriosa, fresca. Eu adoro a visão budista, porque esse universo todo, esse mundo fenomenológico, que quando fala de Sansara, não é o planeta Terra. Sansara é todo o campo universal, funcionando pelas mesmas leis, vamos colocar assim. E esse universo, ele é luminoso, porque do nada ele fica brotando e nascendo. Então, lagartixas nascem, barulhos, cometas, movimento, tem movimento. Então, são luminosos. A gente não pode negar que não existe, porque está nascendo. Só que se a gente esquecer de que, ao mesmo tempo que nasce, já se modifica e se dissolve, a gente vai entrar sempre nesse lugar de querer congelar essa dança e gerar o sansara em nossas mentes, que é congelar o fluxo das coisas. E é isso que faz a gente estar dormindo para essas tradições. Esse mapinha que eu comentei hoje aqui, bem rápido, é o que a gente chama de processos de acordar, waking up. Isso é uma terminologia do Wilber, inclusive. Práticas para acordar. Acordar para quem você realmente é. Acessar essas camadas e ver que, pô, não sou só o Caio, cearense, filho da Selma. Tem muito mais coisa aí existencial, misteriosa, profunda. Também sou esse Caio, mas também sou outras coisas. Então, a gente acorda e continua dormindo em alguns lugares, mas a ideia é acordar mesmo. E assistir, por exemplo, o Cosmos é uma forma de acordar para a imensidão que está aí fora. E, uau! Sim, a Nossa, gente nem tem noção de que a gente está no espaço, né? A exato. gente porque está pisando num lugar firme, a gente não tem noção que a gente está no meio desse espaço, né? Todo esse espaço do universo, né? A gente acha que é tudo separado, tudo a gente sempre se vê separado, como tu falou, né? Sempre dual. Exato. É sempre dual. E isso é um... O budista ele nem se desespera, ele só diz assim, ó, gente, é um hábito mental. Vamos treinar para mudar um pouco mais esse hábito mental e você vai começar a se sentir mais. Você vai começar a ver que você está sempre conectado. Até nas coisas mais terríveis da nossa vida, a gente está, tipo, conectado. É o próprio universo se expressando, mas tem uma autoconsciência muito forte, muito grudada, e é difícil, mas podemos calmamente investigar enquanto estamos aí em vida. Mas tá. Hoje, na nossa prática, ao invés de a gente trabalhar com o não-eu, a gente vai trabalhar com o self. A gente vai trabalhar com a questão da testemunha hoje. Existem várias práticas para lidar com esse lugar de acessar essa testemunha, acessar essa consciência de background que observa tudo isso em movimento. E que em algum momento diz, eu sou tudo isso. Então, na nossa prática de hoje, nós vamos inicialmente trabalhar, você pode até fazer um body scan ou contar a respiração, daí você escolhe qual método de concentração você sente que te relaxa, te coloca mais no eixo. Você vai ficar alguns minutos ali, talvez fazendo um scan corporal, ou contando de 1 até 10, de 10 até 1, para dar aquela acalmada no corpo. Dando essa acalmada no corpo, você vai abrir o seu campo sensorial, você vai lidar com exatamente o que está acontecendo agora, através dos seus olhos, dos seus ouvidos, da boca, do toque, dos pensamentos. Só que o que você vai investigar hoje é como é a ideia de que quando o fenômeno nasce, por exemplo, o cachorro latiu lá fora. Quando o fenômeno do cachorro late, a sua consciência já está lá embutida junto com esse fenômeno. Ou como a gente diz no budismo, não há diferença entre fenômeno, tudo é consciência. O cachorro faz teu cérebro ou tua faculdade cognitiva conhecedora dos fenômenos já está grudado no cachorro. Aliás, já está grudado naquele latido do cachorro. Já realizou.
já realizou, já está dizendo assim, ó, já estou conhecendo. Já estou conhecendo. Por exemplo, então tá fazendo um barulho ali na cozinha, sei lá o que está acontecendo, inclusive, mas a minha consciência já está lá, já está conhecendo. Então, o que a gente vai observar hoje é, será que realmente eu só estou aqui, nessa linha de corpo, nessa carne? Né? O que eu quero que a gente investigue hoje é até onde vai essa minha consciência? Porque se passa um carro lá fora e você tem um senso de conhecer instantaneamente aquele carro, o barulho daquele carro, a vibração daquele carro, naturalmente você já está lá. Ou até mesmo um pensamento nasce, você também é esse pensamento. Então, para ajudar nessa investigação de que aonde o fenômeno está nascendo, você já está embutida sendo esse fenômeno, você vai usar a frase que você pode testar, usá-la em algum momento, talvez, só perceber de forma crua, que é o cachorro latiu, você vai dizer calmamente, isso também sou eu. Aí você vai sentir uma dor no corpo, isso também sou eu. Um pensamento, isso também sou eu. Você não está falando que é isso. Porque se a gente está trazendo essa ideia de que o fenômeno já é a consciência, o que nos interessa é como a nossa capacidade conhecedora, a nossa faculdade de cognição já está ali embutida naquela coisa que está se mostrando. Então, isso também sou eu. Isso também sou eu. Se você pensar no universo, isso também sou eu. Deu dor de barriga? Isso também sou eu. Isso você vai perceber que, provavelmente, eu não sei se hoje, mas a gente pode testar, dependendo do teu relato, a própria sensação de localidade, espaço-tempo vai sendo modificada drasticamente. É por isso que pessoas, quando tomam ayahuasca, entram em estados de meditação aprofundados ou qualquer outro cenário de estado não ordinário de consciência, ocorre uma modificação radical na forma como essa pessoa percebe o espaço, o tempo, ou seja, né, distância, localidade, sujeito, objeto, essa coisa bem da ciência, bem cartesiana, que é um paradigma para ler a realidade. Mas quando a gente trabalha com a consciência, esses paradigmas vão sendo mudados. Então, o que eu quero que você perceba hoje na sua prática, de uma forma muito calma, investigativa, é o fenômeno nasce, quando o fenômeno já nasceu, você já está lá. Não tem uma luz que sai daqui e vai para lá. Não, nasceu lá, já está lá. A gente diz no budismo que a mente não tem... O lá já está aqui, né? Como? Tipo assim, o cachorro, para mim, me parece assim, o cachorro latiu, já está aqui. Perfeito. Entendeu? É como se discutisse para cá. Só que, claro, né? Você vai perceber, isso é um ponto. Depois a gente vai desfazendo esse lá e aqui. Porque, em realidade última, não tem lá e não tem aqui. Daí começa a entrar nessas coisas meio quânticas, de física quântica. É esse campo vazio holográfico que a gente chama, assim, que é tipo basicamente um holograma mesmo, uma dança fresca de fenômenos que nascem, são bolhas fenômenos. E parece que tem uma conexão, mas na realidade cada fenômeno é fresco por si só. Enfim, eu ando estudando bastante essas coisas, percebendo bastante. Vou até mandar, não sei se deve ter visto no Instagram, mas eu ando conversando com um praticante gringo que está me ajudando, eu estou entrevistando ele, né? Faço perguntas sobre a minha prática. E daí você vai dar uma olhada lá nas minhas, vou mandar para você os screenshots do que anda acontecendo assim na minha investigação. São coisas bem legais, malucas, e às vezes dão até um medo, assim, dá tipo um wow, sabe? Você pisa num lugar novo, aí você recua, porque tem que ir com calma, porque meditação também pode ser perigoso, vamos colocar assim, né? Enfim, dá uma despirocada e coisas do tipo. Mas hoje a gente vai fazer coisas mais simples. Então a ideia é, o fenômeno nasceu, você pode até perceber como o fenômeno está nascendo lá e já está nascendo aqui. Isso é bem uma unidade, né? Tipo, para de ficar só aqui ou para de ficar só lá. Está acontecendo nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso depois pode ser atualizado, mas hoje a ideia vai ser, isso sou eu. Tá. Oi? Oi?
Tá me escutando? Agora estou. Tá. O que eu ia falar é que, no fim, a gente vai começando a investigar esse cenário do self, esse campo transpessoal, e a gente vai adentrando a conclusão de que isso também sou eu, isso sou eu. A conclusão é que eu sou tudo. Tudo que está presente no campo fenomenológico dos meus sentidos, a minha consciência está lá. É o próprio campo dos sentidos que é a minha consciência. Enfim, dicas, pointers para a gente ir contemplando durante o processo. Tudo certo, então? Podemos ir para a nossa prática? Uhum. Então, traz as palmas das mãos lá em sinal de oração no centro do Eu vou peito. lá pro banquinho, peraí. Tá bom. Eu vou ter que deixar o carregador, eu acho que no meu celular